Não está falando nada de clínico, nada de atendimento. Então, hoje a gente vai falar de noções de estética, né? Então, nós vamos estar falando de alguns aspectos, né, estéticos que nós vamos estar transmitindo para vocês um conhecimento interessante, não só para a questão do digital, mas para a questão do dia a dia mesmo, né? Então, nós vamos estar apresentando para vocês aspectos que fazem parte do planejamento diário do dentista, que para a gente fazer faceta de resina impressa, faceta de porcelana, faceta de resina de massa, nós precisamos estar com esses conhecimentos em dia, sabendo, né, o que nós estamos fazendo. E para você que já assistiu às outras aulas, viu que não tinha foninho, hoje nós estamos de fone para poder estar vendo se a qualidade do áudio melhora. Estamos fazendo alguns testes de áudio. Semana que passada nós usamos um microfone, agora essa semana estamos testando no fone. Então, deixe no comentário aí do vídeo sobre a qualidade do áudio para gente. Nós estamos modulando isso para vocês, para que vocês tenham um áudio de melhor qualidade aí, né, durante as aulas. Então, vamos dar início nessa aula que vai ser sensacional. Chama os amigos, pede para eles fazerem inscrição na aula, para entrar no grupo, para a gente poder estar criando esse conhecimento, né? Então, hoje nós vamos falar de planejamento digital, né, na nossa aula semanal. E planejamento digital não é só digital. Planejamento digital, ele é o planejamento, ele é um planejamento, né, que que ele não é só do digital. Ele é um planejamento que ele é para o dia a dia. Gente, às vezes dá uma pausazinha aqui porque nós estamos corrigindo algumas configurações de vídeo, então às vezes tem que olhar aqui as configurações, tá? Então, continuando aqui, então o nosso planejamento ele não faz só parte apenas do digital, ele faz parte também, né, do nosso planejamento diário. Porque todo o tratamento ele deve ser planejado e apresentado ao paciente. O que eu vejo muita gente falando é que faz faceta de resina e o paciente chega lá e quer fazer na hora. Então, a gente não deve fazer qualquer tipo de faceta, qualquer tipo de planejamento estético, assim, sem planejamento, sem fotografia do antes, sem fazer um enceramento diagnóstico, né? Esse enceramento pode ser tanto manual quanto digital, de preferência digital, que você consegue até apresentar para o paciente, mesmo sendo feito de faceta em massa. Então, é muito importante essa parte do planejamento estético, que nós vamos abordar o digital, mas nós vamos abordar aspectos que fazem parte do planejamento estético. Ele não é só do digital. Vamos mostrar algumas ferramentas aqui do DSD, mas o que vai ser falado aqui faz parte de todo o planejamento, tá? Então, o planejamento estético digital, ou DSD, né? Ele vai gerar o quê? Gera uma transformação, porque você aponta para o seu paciente, você mostra ao seu paciente como que ele vai ficar. Você gera encantamento, você vai encantar seu paciente com aquela possibilidade dele ver como ele vai ficar. Diminui o impacto da transformação, porque geralmente quando a gente modifica o dente do paciente, por mais que ele esteja esperando aquela transformação, ele nunca se viu daquela forma. Então, quando ele vê, ele tem um impacto e às vezes ele acha estranho, né? A gente escuta assim:
bonito, mas eu tenho que me acostumar, porque tá impactado, porque estava acostumado a olhar no espelho e ver outra coisa, né? E ver outra face, outro sorriso. Isso, então, esse encantamento vai gerar valor, que vai ser o seu diferencial. É aí onde você pode cobrar o preço certo do seu tratamento, certo? E fazer com que seu paciente, né, indique outros. Por quê? Porque ele viu antes como ia ficar, sem colocar na boca dele. Você pode fazer um teste, um mock-up, se ele achar estranho. Então, o planejamento estético digital, mesmo sendo faceta de massa, é de extrema importância, né? Então, a gente precisa disso. Então, nós vamos aqui ver conhecimentos básicos, tá? Né, os conceitos que são essenciais para planejamento estético. E o mais importante, não é saber só fazer o planejamento. Na verdade, você não quer saber fazer o planejamento, não tem problema, mas você tem que ter o conhecimento do que deve ser aplicado para você pedir. Tá? Então vamos lá. Essa é uma paciente, né? Nossa, já tem muito tempo que ela está de faceta, ela tinha facetas antes. Ela apresenta dentes conoides, uma cor, né, puxada para o A3. E a gente, primeira coisa que faz é analisar o sorriso dessa paciente. Então, o que, que tem no sorriso dela? A gente encontra, né, dentes conoides, né, que estão apontados aí pelas setinhas, vocês estão vendo aí, né, dentes conoides, uma disformidade no tamanho dos centrais, diastemas, né? Então, aqui nós temos, né, um aspecto de sorriso que acaba não sendo tão harmonioso. Bom, o que mais que a gente observa aqui? Plano oclusal inclinado em relação a quê? Em relação à linha da pupila. A gente tem que estar com o plano oclusal paralelo à linha da pupila. Esses são conceitos básicos, né, de estética, de até mesmo prótese. Para tirar a foto, vocês estão vendo essa orelha aqui que eu coloquei aqui? Os olhos devem estar alinhados com a orelha, tá? Com as duas orelhas. Se você olhar na foto e não ver a orelha do paciente, pede para afastar o cabelo. No caso aqui dessa foto aqui, a gente não estava com a orelha afastada, né? Aliás, com a orelha à mostra, né? Então, a gente precisava estar com a orelha à mostra para mostrar que ela não estava nem com a cabeça para frente, nem com a cabeça para trás. E estava numa posição adequada para fazer o DSD. Quanto mais adequada for a foto para o DSD, melhor. Então, aqui a gente faz toda essa análise do sorriso do paciente, primeiramente, tá? Para depois a gente pensar no planejamento estético. Quando a gente pensa em planejamento estético, a gente pensa na curva do sorriso. Já viu falar de sorriso de dentadura? Geralmente, o sorriso da dentadura, para que ela não tenha deslocamento e movimentos de protusão, ele é mais plano, né? O que a gente deveria ter é um arco parabólico, né, com esse contorno do sorriso aqui, ó. Quando está com esse contorno, ele deve contornar o lábio inferior, né, para ter uma exposição bonita dos dentes superiores. Essa curva aqui está bem exagerada. Imagina se a gente fosse fazer essa curva, olha o tamanho que ficaria central. Ficaria desadequado. Então, por isso, o software de planejamento digital, ele nos oferece a chance de prever e ver isso. Por quê? Quando você faz um enceramento analógico, que é na mão, né, na cera, você não consegue ter esse aspecto, a não ser que você faça um estudo primeiro, igual a gente está fazendo aqui, faça as medidas, né, e passe para o seu protético. Quantos milímetros tem que ficar o central, lateral, ou você mesmo faz, tá? Então, é extremamente importante fazer esse planejamento para você ver primeiro. Outra coisa, ela não tem exposição da linha alta do sorriso aqui. Se ela tivesse exposição da linha alta do sorriso, o que a gente tinha que fazer? Verificar se o contorno gengival estava correto, verificar se a altura da gengiva estava com uma exposição adequada,
E isso poderia pedir para a gente fazer uma gengivectomia, uma gengivoplastia, para redesenhar o contorno gengival e para redesenhar o osso também, porque muitas das vezes a gente tira só a gengiva, mas precisa tirar osso, né? Para a gente ter um espaço biológico adequado ali. Então, esse planejamento é de extrema importância. E o que eu preciso para fazer esse planejamento? Só a foto? A foto e geralmente uma radiografia panorâmica ou uma tomografia. Tomografia é bom para você pedir um guia, né, junto com a fotografia e fazer aquele desenho gengival perfeito, harmonioso. E esse guia, né, você consegue fazer pelo software de desenho também. Você faz o planejamento digital e aí você consegue trazer, né, para o paciente um guia para fazer a estética da gengiva bem adequado, sem estar inclinada os contornos gengivais. Quando a gente leva para um software de planejamento esse trabalho, nós temos que posicionar o escaneamento, que está do meu lado, né, do nosso lado esquerdo, e a foto. Então, você escolhe 2 pontos, tá vendo? Que sejam fáceis de identificar na foto e fáceis de identificar no planejamento. No caso aqui, eu escolhi a ponta dos laterais, para que fosse feito, né, esse posicionamento de forma correta da arcada do meu paciente com a foto. Isso é extremamente importante para que possa ficar alinhado e a gente possa ver como vai ficar o sorriso do meu paciente, tá? Da foto, a gente pode usar essa foto com a boca entreaberta ou a gente pode escolher uma foto que esteja com o sorriso cerrado, pode ser também. Mas essa com a boca entreaberta, ela fica um pouco melhor para o desenho digital. Posicionado, né? Aqui a gente já foi posicionado a parte posterior do dente, que às vezes se encaixa aqui o anterior, e a parte posterior fica fora, né, do contorno aqui dos dentes. Pode ver que tem uma linha aqui, uma sombrazinha, né, que mostra que ainda está um pouquinho fora. Então, quanto mais sobreposto corretamente, melhor é para o nosso desenho digital ficar correto. Isso faz com que fique fiel o nosso planejamento. Depois de posicionado, nós temos que fazer o contorno do lábio para o software identificar onde está o nosso lábio. Aqui nós vemos que a paciente possui um preenchimento e existem algumas zonas que estão disformes. Isso pode ser devido aqui à manipulação que a gente tinha feito na boca dela, né? Preenchimento recente feito, muita manipulação no lábio pode deformar o preenchedor, né? Então aqui a gente vê que precisa ou corrigir alguns contornos aqui, ou que foi na manipulação que a gente fez isso. Mas a gente contorna o sorriso, de acordo com o que a gente está aqui, né? E define para o software onde estão os lábios. Após isso, o que nós vamos fazer? Posicionar corretamente a cabeça. Então, pupilas, né, devem estar marcadas. Quanto mais aberto o olho, melhor para essa posição. Exposição de orelhas. A orelha deve estar exposta para ficar paralela, né, à linha da pupila. Ela deve estar passando pela linha da pupila para que a gente possa ter a posição correta da cabeça. E para que definir a linha da pupila mesmo? Para ver a inclinação do plano oclusal, para que a exposição dos dentes fique correta, né? Então a gente vai olhar linha da pupila, linha central, vamos ver a curva do sorriso e uma coisa importante aqui, a proporção dos dentes, né? Tá vendo esses tracinhos aqui embaixo? Esses tracinhos aqui embaixo, eles nos mostram a proporção dos dentes. Essa linha aqui, a azul clarinha, ela me mostra onde vai ficar o plano oclusal. Então, ela tem que estar paralela a essa linha da pupila, tá?
Traçada a linha média, quando o software traça, a gente tem que ver se realmente está na posição correta da linha média, porque existem pacientes que podem ter assimetrias, então precisa verificar isso direitinho se está correto. O software posiciona mais ou menos no centro da pupila essa linha média, né? No centro, na distância entre as duas pupilas. Então, se o paciente tiver uma leve assimetria, tem que centralizar de forma correta. E o azul escuro, o arco do sorriso. Esses espacinhos aqui, ele é a proporção que eu vou escolher do tamanho dos meus centrais, do meu lateral e do meu canino. E existem várias medidas dessa exposição, que vai dar um tamanho diferente para o dente. Então, através do DSD, eu consigo determinar qual seria a melhor proporção para o meu paciente. Por quê? No caso aqui, se eu fosse usar uma proporção desse tamanho, eu teria que desgastar muitos os laterais para poder gerar esse tamanho de dente. Então, não é adequado, tem que deixar ele de forma que vai preencher o diastema que existe ali, sem ter que desgastar os laterais. Então, eu preciso escolher uma proporção que seja adequada. Então, para a proporção, tanto no aplicativo quanto para a gente fazer essa proporção estética, né, no dia a dia, nós temos essa tabela de proporção. O pessoal que está no grupo vai receber essa tabela, tá, de proporção, para poder estar guardando ela para futuros usos, né? Então, no software tem já essas proporções, mas a gente precisa entender quem são. A proporção mais comum, né, é a proporção áurea, né? Que ela põe aí um incisivo central, um incisivo lateral e o canino nas proporções de 1, onde é a exposição do incisivo central, 0,61 a exposição do lateral, perdão, e 0,38 a exposição do canino. Exposição não é o tamanho real, tá? Essa proporção áurea é muito usada para o DSD, para criar harmonia, né? Considerada idealizada, pois sempre reflete sorrisos reais, com a exposição real, não é o tamanho, é a exposição. O tanto que deve expor de lateral e de canino no sorriso. Né? A gente tem a Red Proportion, né, que é a proporção estética recorrente. Então, a gente tem a largura do dente diminui sempre na mesma proporção. Então, de 10 em 10%. Essa é uma das mais usadas para DSD 2D, aquela que a gente faz pelo PowerPoint, tá? Manter repetição proporcional e não fixa valores, tá? Bom, outra que a gente tem é a Snow, né? Central 25%, lateral 15%, canino 10%, que é a visibilidade na arcada. Isso facilita planejamento digital, especialmente em fotografias. Esse percentual pode variar conforme o arco, que foi o que eu falei ali, ó. Se a gente pegar uma proporção já pronta, pode ser que não fique adequada para a nossa paciente. Proporção 70%. O incisivo lateral vai ter 70% da largura do central. Ela é muito utilizada em reabilitações anteriores, quando o paciente perdeu central, então eles fazem o lateral nessa proporção, tá? Ela é mais realista do que a proporção áurea, né? Então, quando a gente vê que o incisivo lateral é 70% da largura do central, canino vai ser 80% da largura do central, viu, gente? Nessa medida. Proporção 80%. Incisivo lateral tem aproximadamente 80% da largura do central. É um lateral mais robusto, mais larguinho. Então, ela vai ser perfeita para casos de dentes naturalmente maiores, dentes grandes, tá? É indicado para um paciente com sorriso largo, com sorriso dente grandão. Preston Proportion. Então, aqui a gente tem o lateral, 66% da largura do central e canino, 55% da largura do central.
Ela é baseada em estudos reais de dentição, que você já tem dentes mais estreitos, um central bem exposto, né? Sorriso de Xuxa, vamos dizer assim, um central bem evidente, laterais caninos mais retraídos, menos evidentes, né, no sorriso. É considerado mais natural e usado em prótese fixa. Então a gente costuma usar essa daí para prótese fixa. A True Proportion, né? Que ele tem a relação da a altura e a largura baseada em 78%. É usado para padronização clínica e ajuda a verificação direta no consultório, para você ver se o tamanho do seu dente está ideal, está idealizado, né? E a gente tem a proporção de Lombardi, né? Um valor estético subjetivo e não numérico. Ele vai indicar que excesso de assimetria pode ser artificial. Então, aqui a gente pode tirar um pouco desses números, modificar um pouco esse conceito, né? Fazer uma coisa mais natural que fique harmonioso para o paciente, sem precisar estar nessas medidas. A gente pode também deixar um lateral menorzinho que o outro. Então, isso é proporção de Lombardi para dar mais naturalidade. Então, é um conceito mais filosófico do que matemático, porque você não vai fazer regra nenhuma, conta nenhuma. Você vai olhar e falar, ficou bom. Aí esse lateral pode ser um pouquinho menor, esse canino mais pontudinho um pouquinho. Então, essa é a proporção de Lombardi. E a proporção de Levin, que é para fazer o quê? Né? Ele é feito de varreduras ópticas com base em molduras áureas. Então, ele faz uma proporção, vai auxiliar em sorriso fotográfico, e é muito usado em planejamento digital visual. Então, essas proporções já vêm no software. Então, você escolhe a que vai ficar mais adequada, né? Primeiro, antes de você colocar essa linha azul clara em posição, você coloca a azul mais escura em posição, onde as pontas dos dentes posteriores não podem ultrapassar essa linha. Então, você tem que deixar para ficar esse contorno centrais e laterais maiores do que os dentes posteriores, para não ficar aquele sorriso reto. Então, aqui a gente está calculando a proporção. Então, foi essa aqui a proporção escolhida para esse caso. Veja que o contorno dos dentes ficou um pouco acima e está um pouquinho maior. Aí agora é hora de fazer os ajustes. O software nos proporciona ajustar em tamanho, largura, altura e rotação, para que os dentes fiquem na inclinação correta. Veja que a ponta do dente no desenho no DSD, ela está tocando na linha, diferente do dente natural da paciente. Então aqui a gente tem um aumento desse incisivo central na exposição do sorriso, então vai ficar mais amplo esse sorriso, vai ficar um sorriso com centrais um pouco mais evidentes, né? Que a gente teve que usar uma proporção onde os centrais ficaram mais evidentes do que os laterais por causa dos laterais seconoide, e a gente não tinha tanto espaço para deixar os laterais maiores, né? Então, não é um sorriso amplo, é um sorriso estreito, um sorriso harmonioso aqui que a gente vai deixar. E esse foi o resultado final depois de feito o estudo e a confecção das facetas no nosso DSD. Daqui para esse aqui, os passos são praticamente simples, porque aqui você já determina como vai ser seu sorriso, deixa tudo posicionado, tá? Não é feita a posição só nessa visão, a gente faz o posicionamento na visão, né, lateral, para a gente ver preenchimento de sorriso, corredor bucal, que é muito importante, porque se eu deixar esses premolares para dentro, vai dar um sorriso escuro, vai diminuir a exposição do sorriso. Então, prestar atenção no corredor bucal. Se eu deixar muito volumoso os premolares, vai ficar uma boca muito grande, mesmo ela tendo a boquinha pequena. Então, tem que prestar muita atenção no corredor bucal. Então, aqui, tudo posicionado, tamanho certo, o software vai conseguir te dar o desenho ideal do seu sorriso, né?
Aqui a gente conseguiu dar para essa paciente uma proporção mais harmoniosa do sorriso dela. A gente conseguiu estar trazendo para ela um sorriso bem mais adequado do que ela tinha. Dentes maiores, né? Ela fez superior e inferior nesse caso. Então, nós tivemos aí, né, a correção do sorriso da paciente através do uso de DSD. Bom, esse foi um caso que foi escolhido para ser mostrado devido aos dentes conoides. Mas a gente pode fazer em casos onde tem ausência dos laterais, ausência do canino, caninos e laterais menores, mas que não seja conoide. Podemos fazer onde não existe diastemas. Então, todos os casos cabe, né, essa parte do planejamento digital. Porque o planejamento digital, ele é de extrema importância para o sucesso, né, das suas facetas, sejam elas de porcelana, sejam elas de resina impressa, seja ela de resina em massa. Hoje nós falamos muito da resina impressa porque ela é uma forma de você vender algo de alto valor, de alta qualidade e durabilidade, semelhante à porcelana, né? Fácil de instalar e rápida. Para quê? Para diminuir seu tempo de cadeira, diminuir o seu gasto com o laboratório e aumentar o seu lucro em relação ao seu trabalho. Porque o que muita gente não faz, né, é calcular o seu gasto no consultório. Então a pessoa muitas das vezes ela calcula a resina que usou, o valor do protético, mas não calcula o seu tempo de cadeira. E é um dos valores que mais fazem diferença. Por quê? O tempo de cadeira conta muito. Então, se você conseguir com um tratamento, um tipo de tratamento, reduzir o seu tempo de cadeira, entregando a mesma qualidade ou até superior, você já está tendo lucro aí, né? Ainda mais se esse procedimento tiver um valor menor do que o usualmente usado, né? Então ele custar mais barato, ou você ter o domínio 100% desse, né, fluxo. Então, isso, as facetas em resina, elas são ideais para quem está aí dando os primeiros passos para poder estar vendendo algo de valor e que o paciente compre e que você consiga ter mais lucro. O lucro, né, não está diretamente ligado ao aumento do faturamento, mas sim redução dos gastos. Você pode aumentar o seu faturamento, né? Pode aumentar seu faturamento. Existem algumas formas de você aumentar o seu faturamento. Ou você atende mais paciente, ou você aumenta o preço. Assim você consegue aumentar seu faturamento. Se eu atender mais paciente, né, pode ser que a proporção do meu lucro não suba igual. Então eu tenho que olhar o quê? Lucro. Então, se eu estou atendendo mais paciente, eu vou ter menos tempo, meu tempo, então eu vou às vezes gerar mais gasto. Por quê? Eu vou precisar de mais tempo da minha auxiliar, eu vou gastar mais material de consumo, vou gastar mais luva, vou gastar mais energia. Então, se eu aumentar o meu faturamento, aumentando o número de pacientes, eu posso diminuir o meu lucro. E isso é uma constante real. Às vezes, quanto maior a venda, menor o lucro a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer? Equilibrar, né, essa questão de número de atendimentos com o nosso número, né, do lucro. Então, isso é muito importante que a gente faça esse cálculo, que a gente aprenda a como equilibrar isso no nosso dia a dia. Como é que eu posso aumentar lucro também? Eu posso fazer o quê? Atender o mesmo tanto, mesma demanda, e posso aumentar preço, certo? Então, meu lucro aumenta porque eu vou distanciar do meu custo quando eu aumento o preço, né? Essa é uma forma mais simples. Se eu não estou tendo lucro, eu vou aumentar meus preços, né?
E às vezes a gente aumenta demais ou não é de acordo com o público, né? Porque muitas vezes a gente vê o quê? Vê clínicas aí que cobram valores extremamente baixos, né, de alguns procedimentos e a gente não consegue concorrer com eles. Mas quando você faz a conta, né, você vê que você não consegue mesmo concorrer, porque se você concorrer com aquele preço, você não vai ter lucro nenhum. Então, seu lucro vai lá embaixo. E é o que não pode acontecer. Você tem que fazer o seu lucro subir. E uma das formas que a gente faz para a gente não aumentar o preço cobrado, não aumentar vendas, né? Mas manter uma venda equilibrada e aumentar o lucro, né? Sem o paciente sentir isso e nem você, é reduzindo os custos. Então, para reduzir custo, a gente tem que oferecer a mesma qualidade. Não adianta você querer mudar de protético porque ele é mais barato, porque você não vai oferecer a mesma qualidade de protético caro. Então você tem que manter a qualidade e diminuir o custo. Como você faz isso? Com a odontologia digital. Você diminui custo de material de moldagem, você diminui o seu trabalho com o protético, né? Você minimiza retrabalho que custa tempo de cadeira. Então, tudo isso é importante para você manter o seu faturamento alto. Quando você usa um DSD, que foi o tema da aula de hoje, você está aumentando o valor percebido pelo seu paciente. Você consegue cobrar mais? Consegue. Mas se você tiver um lucro maior, melhor é. Então, nós oferecemos um diagnóstico de faturamento, tá? Para dentista. E você vai entender a sua precificação, produtividade e o potencial de lucro com o uso de odontologia digital. Não só com a odontologia digital, mas você vai entender nesse diagnóstico onde está o gargalo do seu lucro, né? Onde você pode melhorar esse lucro, o que você tem que fazer para reduzir os seus gastos e ter um lucro efetivamente maior. Tá? Então, quem tiver interesse no diagnóstico, entra lá no Instagram, sou doutora